Página 26, parágrafo 10. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda. E depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Meu Deus, que conselhos fortes. Não repreender em ira. Tem que corrigir alguém, mas você não pode fazer isso se você estiver nervoso. Você tem que repreender o filho. O filho fez algo errado, o filho te desobedeceu, você vai ter que repreender, mas não pode repreender se você estiver irado, se você estiver nervoso. Não, Frei, não. Então, papai, tá nervoso, tem que corrigir o filho, mas não é a hora de corrigir o filho. Por quê? Porque você está nervoso. Mamãe, tá nervosa, não é hora de corrigir o filho agora. Por quê? Porque você está nervosa. Ficou nervosa com seu marido? Ah, não aguento, eu vou ter que falar, não vai passar de hoje. E aí você às vezes vai falar isso. Não passa de hoje, hoje ele me paga, hoje ele vai ver. Não faça isso, porque você está nervosa. O marido é a mesma coisa. Ah, eu vou falar com essa mulher. De hoje não passa. E não faça isso, você está nervoso. No trânsito, às vezes alguém te fecha. E você ficou nervoso, você quer resolver a situação naquela hora, ou houve uma batida. Não faça isso, não é a hora, não é a hora. Claro, no máximo vocês vão trocar telefones ali, aquela coisa toda, mas não é hora de discutir. Por quê? Tão nervoso. Quem está certo, quem está errado. E é por isso que dá briga, né? Não é que você não vai repreender. Não é que você não vai corrigir. Mas você não pode corrigir quando você está nervoso. Amém? E o que você tem que fazer? Esperar pelo dia seguinte. Então teu filho fez algo errado. Você precisa corrigir, mas você ficou muito nervoso. Então você vai esperar você tranquilizar. Tá bom? Então é isso, você vai esperar você tranquilizar. Você vai esperar você acalmar. Aí quando você acalmar, aí sim. E às vezes para você acalmar não basta um dia, não. Tem vezes que tem que esperar mais. Então você vai esperar mais, você vai esperar mais. Mas se a coisa passar, eu não vai perder a força da correção? Veja, mas o problema é que você não está pronto para corrigir. Esse é o problema, você está nervoso. Então não vai resolver. Somente com tranquilidade você pode repreender alguém. Este é o conselho. Somente com tranquilidade você pode repreender. Somente com tranquilidade você pode corrigir. Somente com tranquilidade, porque senão não vai surgir efeito. Então deixa passar um dia, deixa passar 2, deixa passar até você acalmar. Aí quando você acalmar, você vai conversar. E aí sim, não vai virar briga, vai virar conversa, vai virar diálogo. Porque se você conversa, se você repreende com ira no coração, vai dar o quê? Vai dar briga. E aí é papai brigando com filhos. Filhos revoltados com os pais. E aí é briga no casamento, é briga lá no trabalho. Por quê? Porque quis resolver a situação nervoso. Espera pelo dia seguinte, ou até mais. São José Maria Escrivá fala que somente com a intenção purificada você deve repreender. Isso é muito importante, intenção purificada. Por quê? Porque quando você está com a paixão da ira, às vezes você não tem às vezes, como é que eu posso dizer? Você vai ter a intenção, sim, a intenção é de corrigir, mas você também quer punir. Porque você está nervoso. E porque você está nervoso, você quer fazer a pessoa pagar.
porque você está nervoso, você quer fazer a pessoa você quer descontar. Veja, aqui está o perigo. Aqui está o perigo. O perigo é quando a intenção não está purificada. E qual é a intenção purificada? Por exemplo, eu preciso corrigir um filho. Para que eu preciso corrigir um filho? Eu preciso corrigir o meu filho porque ele precisa entender que ele está no caminho errado. E esse caminho errado vai levá-lo à perdição. E ele é meu filho, eu o amo, eu não posso permitir que meu filho caminhe na perdição. Por que eu vou repreender meu marido? Eu tenho que repreender meu marido porque eu estou sentindo que ele está se afastando do casamento. E o casamento é a obra de Deus. Eu preciso fazer o meu marido se manter fiel. Essa é uma intenção purificada. Então eu preciso repreender quando a intenção está purificada, porque senão eu vou repreender porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que me vingar do que ele fez. Eu não posso deixar isso por menos. E isso vai trazer o quê? Vai resolver nada. Isto não vai resolver nada. E olha que conselho maravilhoso. Palavras afetuosas têm mais resultados do que 3 horas de briga. Parece que não, né? Palavras afetuosas. Então você acha que para corrigir o teu filho você tem que descarregar a tua raiva, para ele ver tua raiva e ver que a coisa que ele fez foi séria. Ei, você pode ficar 3 horas de briga. E uma palavra afetuosa tem mais resultado. Uma palavra afetuosa. Eu sempre digo isso nas minhas pregações. Eu já briguei muito com a minha mãe. Numa época que eu estava revoltado na vida. E a gente brigava. Eu falava com ela e ela falava comigo. Eu falava e ela falava. E a gente brigava. Só que o que mais me tocou foi um dia que eu brigando com a minha mãe, em vez de ela brigar comigo, ela ajoelhou-se na minha cama, depois que achando que eu estava dormindo, ela ajoelhou-se na minha cama, colocou a mão sobre mim e ela começou a chorar e a rezar. Aquele afeto me tocou mais do que todas as brigas de minha mãe. E se você me perguntar se eu lembro de alguma coisa que minha mãe brigava comigo, eu não me lembro de nada. Mas eu lembro dos afetos. Uma palavra afetuosa traz mais resultado do que 3 horas de briga. Então você acha que a briga resolve. A briga não resolve. A briga aumenta o problema. A briga gera raivas, a briga gera divisão, a briga gera desentendimentos, a briga gera violência, vingança, medo. Palavras afetuosas têm mais resultado. Com tudo isso, José Maria Escrivá termina dizendo: modera o teu gênio. Porque às vezes você vai dizer assim: ah, mas é o meu jeito de ser. Então modera o teu jeito de ser. Ei, não existe ninguém que não consegue mudar. Talvez sim, talvez o teu gênio seja mais explosivo. Talvez o teu gênio é um gênio forte. Ei, mas o Espírito Santo pode moderar o teu gênio. Então, o conselho para você, e diante de tudo que a gente está conversando no programa de hoje, que está uma bênção, modera o teu gênio. Modera. Ah não, mas eu sou assim, eu tenho que mostrar, não posso mentir. Tem gente que acha que é assim, né? Eu sou assim, eu tenho que ser o que eu sou. Não é. Você é assim?
Então deixa Deus te mudar. Deixa Deus te transformar. Modera o teu gênio. Você é explosivo? Você é explosivo? Então modera-te. Minha gente, que conselhos preciosos hoje, hein? Conselhos de vida. Hoje Deus está falando com muita gente aqui. Muita gente que precisava ouvir esses conselhos, porque a tua vida estava desgovernando. A tua vida estava desgovernando, você estava perdendo. Aí tem muita gente que não sabe por que o casamento está acabando. Não sabe por que os filhos estão divididos. Você não sabe por quê? Porque você não sabe conversar, você não sabe corrigir. Você acha que a briga vai resolver. E repito, 3 horas de briga não se compara a uma palavra de afeto. Então teu filho errou? Teu filho errou. Chama ele, conversa. Depois que você está calmo. E fala palavras afetuosas. Fala palavras afetuosas. Quer ver um gesto que pode impactar o coração do seu filho? É quando ele chega tarde em casa, você falou, olha, você vai chegar 11 horas, você vai chegar meia-noite, eu quero que você não passe da meia-noite. E de repente seu filho chega às 3, 4 da manhã, porque estava na noite, porque estava se perdendo. E ele sabe, quando eu entrar em casa, meu pai, minha mãe vai ver. E vai dar muita briga. Ele já sabe. E de repente ele abre a porta. E você pode fazer algo que demonstra afeto e amor. Claro, você talvez esteja nervoso, então não é a hora de falar. Mas talvez um abraço. A mamãe ama você. Amanhã a gente conversa. O papai ama você. Um abraço. Quando aquele filho receber esse abraço, ele vai ficar constrangido. Sim, porque ele já vai começar a se questionar: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha quando eu chego em casa como eu sou recebido com um abraço. E o que eu estou fazendo da minha vida? Vai ter mais resultado. Palavras afetuosas, gestos afetuosos terão mais resultado. Amém? Então veja, modera o teu gênio. Modera. Deus quer mudar você, Deus quer transformar você. Vamos para o nosso último parágrafo de hoje. Página 27. Parágrafo 11. Vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, faça, sem hesitar, sem contemplações. Sem isso, nem Cisneros teria sido Cisneros, nem Teresa de Arrumada, Santa Teresa, nem Inigo de Loyola, Santo Inácio. Deus é audácia. Veja, nós terminamos com este parágrafo. O que é preciso fazer, faça. O que é preciso fazer, faça. Às vezes temos a tendência de deixar para amanhã o que a gente tem que fazer. E aí você fala: Frei, mas o senhor acabou de falar. Sim, eu acabei de falar que você não vai fazer, vai deixar para outro dia. Mas por que você vai deixar para outro dia? Porque você está nervoso. Porque você está... Então o problema não... Sim, deveria ter... A correção poderia ter acontecido naquele dia. O problema é que você não foi capaz, você não estava bem para corrigir, você estava nervoso. Mas na vida, o que é preciso fazer, nós temos que fazer. Nós precisamos fazer. Com vontade, com energia. E aí São José Maria Escrivá está dizendo: os santos só foram santos por causa disso, porque fizeram.
porque tiveram energia, porque tiveram vontade forte. Então nunca teríamos Santa Teresa d'Ávila se ela não fosse forte, se ela não fosse com uma energia forte, uma vontade forte. Foi uma mulher que fez o que tinha que ser feito. Então eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito. E São José Maria Escrivá, ele termina dizendo: Deus é a audácia. Deus é a audácia. Deus é a audácia. Nós precisamos fazer. Veja quantos ensinamentos hoje. Quantos ensinamentos hoje. Quanta coisa boa Deus te falou. O que Deus falou com a gente hoje merece reflexão. O que Deus falou conosco hoje pode direcionar a sua vida. O que Deus falou com você hoje pode direcionar a tua história. E veja, são conselhos que nós precisamos ir colocando na vida. São conselhos que nós precisamos ir colocando em prática, tá bom? Vai colocando em prática. Vai colocando em prática. E é por isso que esses livrinhos, inclusive são pequenininhos. Porque a ideia é você começar a andar com eles. É você abrir durante o dia e você ver um conselho. Isso, vou repetir mais um. Isso mesmo que disseste, diz em outro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio, e sobretudo não ofenderás a Deus. Veja, conselhos práticos. Conselhos para o nosso dia a dia. Isso aqui é conselhos que, não é que José Maria Escrivá, ele ia dando, esses conselhos eram os que ele ia dando para as pessoas que ele encontrava, para determinadas situações que elas estavam vivendo. Então estes são conselhos para os teus problemas. Os teus problemas diários, os teus problemas familiares. Agora é preciso colocar em prática. É preciso colocar em prática. Eu termino dizendo, mais uma vez para você, não deixe de adquirir, tá certo? Nós vamos fazer um caminho lindo. Então você viu que hoje nós demos uma avançada boa, né? Porque é o que o Frei falou. A gente estava parágrafo por parágrafo. Então a gente ia terminar isso só depois de 3, 4 anos. Então agora o Frei vai acelerar o processo. Então eu preciso que você esteja comigo. Eu preciso que você esteja pronto. Eu preciso que você esteja preparado. Toda quarta-feira, às 22 horas, você escuta esse programa ao vivo. Depois passa a reprise na Canção Nova. Então talvez você esteja já vendo a reprise na Canção Nova. Mas lembrando que os programas ficam depois registrados tanto no Canção Nova Play quanto no Frei Gilson /Som do Monte, no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte. Tá? Então perdeu algum programa, você vai conseguir ver depois. Tá? Então não tem como não você ficar perdido. Mesmo que um dia eu não pude ficar, eu perdi o programa. Não, mas aí ficou gravado, você vai ver depois, tá bom? Mas é muito importante você adquirir estes livros. Adquira, tá certo? Caminho, Suco e Forja. Amarelinho, azulzinho e vermelhinho. Adquira esses 3 livros, porque eu tenho certeza que muito bem ele está fazendo para a sua alma. Tá certo? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar rezando por você. A palavra de hoje, o tema de todo esse dia foi: modera o teu gênio. Modera o teu gênio. E aí tem gente que está dizendo: meu Deus, Frei, como é difícil. Porque eu não aguento, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Todos os conselhos hoje dados são muito importantes. Modera o teu gênio. Teve um determinado momento que a gente ouviu: é preciso voar, não como uma galinha, é preciso voar como águia. Deus quer que você voe como águia. Mas para isso você precisa moderar o teu gênio. Moderar tuas paixões, moderar teus impulsos. Modera. E você vai ganhar mais fruto. Senhor Deus, eu quero orar por cada pessoa agora que acompanhou este programa, para que o Senhor realize uma obra em nós. Realiza, Senhor, em nós hoje uma obra de transformação.
Senhor, realiza no nosso coração tudo aquilo que a gente escutou hoje, que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática na nossa vida. Quantos conselhos, quantas preciosidades, mas sem a Tua graça nós não conseguimos, sem a Tua graça nós não podemos nada. Por isso, Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, modera o nosso gênio, um gênio muitas vezes forte, um gênio muitas vezes estressado, impaciente. Modera. E só o Teu Espírito Santo pode moderar em nós estes instintos. Senhor Deus, abençoa agora cada pessoa, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.